Isso a gente conversa com o ex-governador José Eliton. Governador, bom dia. Muito bom dia, Rubens, bom dia, Cileide, bom dia a toda a equipe da Sagres e muito bom dia a todos os ouvintes dessa importante emissora. Já tem algum avanço no sentido de definir uma chapa dessa frente ampla para disputar as eleições? E além da chapa, que partidos podem formar essa frente? As conversas ocorrem com quais siglas aqui em Goiás, Zé Eliton? Bom, na verdade, não foi discutido na reunião a formatação de chapa específica com a composição de nomes para ocupar determinadas posições no processo eleitoral de 2022. O que nós discutimos lá, primeiro, foi uma questão relacionada à visão do presidente Lula, do pré-candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, acerca dos problemas e temas importantes para o Brasil. E naquilo também que é pertinente ao Estado de Goiás, com as suas vocações, com as suas tradições, com a sua importância dentro do cenário nacional. Nesse contexto, nós discutimos muitos temas nacionais e também fizemos uma avaliação do cenário político local. E há um ponto de convergência entre todos nós, que é justamente no sentido da compreensão da importância de ampliarmos muito a base de apoiamento do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, de modo a que nós possamos ter um amplo leque de alianças aqui. Vou usar uma expressão que foi do próprio presidente, é não cansar de dialogar, é insistir no diálogo, buscar o convencimento. Se for possível, ótimo. Se não for, deixamos as portas abertas para composições no futuro eventual segundo turno, em um futuro mais distante um pouco, onde a gente possa fortalecer um processo de pacificação nacional, um processo de voltar a política para um senso de respeito a todos aqueles que participam. Governador, antes das questões aqui da Cileide, só uma questão assim de posicionamento político, né, enfim, ideológico. O senhor, em 2010, foi candidato, depois eleito, enfim, a vice-governador pelo DEM, partido de centro-direita, que desde antes do bolsonarismo já fazia oposição ao PT e ao ex-presidente, enquanto era presidente, inclusive, Lula. De lá para cá, depois o senhor migrou também para outros partidos, mais recentemente estava no PSDB, mas passou pelo PP, enfim, mas sempre nesse espectro ainda oposto, né, ao ex-presidente Lula e ao PT, inclusive fazendo parte do governo de Marconi Perillo, que chegou a trocar ofensas, né, em alguns momentos, não vou dizer xingamentos, mas acho que é mais do que farpas, né? Eles chegaram a trocar ofensas em alguns momentos. Isso nunca foi um posicionamento do senhor, por mais que possa ter sido dos partidos pelos quais o senhor passou, ou de um aliado que o senhor teve, e imagino que ainda tenha, né, uma proximidade com Marconi Perillo. Como é que o senhor avalia, né, esse posicionamento histórico em que o senhor já esteve em lados da política opostos ao do ex-presidente Lula? Olha, eu vejo com naturalidade, mesmo porque sei compreender que é necessário você sempre fazer uma avaliação, uma reflexão do cenário político. Cada momento e cada tempo tem suas circunstâncias. Evidentemente, eu estive me posicionando em campos mais ao centro-direita, em algum momento da minha trajetória política, mas sempre tive uma visão centrada na política desenvolvida e defendida pelo centro-esquerda, tanto que meu primeiro voto foi para presidente da República, na primeira eleição da redemocratização, foi no saudoso e hoje já falecido candidato à presidência Mário Covas, naquela eleição, justamente ele que defendia posições de centro-esquerda, da social-democracia no Brasil. Posteriormente, tive sempre uma admiração muito forte com Henrique Santillo, que é uma referência em Goiás de um homem de pensamento de centro-esquerda, de uma liderança que valorizou sobremaneira os movimentos sociais. Avançando nesse processo, sempre tive posições de discussão com diversos líderes. Como profissional, advoguei muito para o PT, advoguei para o prefeito Pedro Wilson, advoguei para o Paulo Garcia, para o Luiz César Bueno, para a Neide Aparecida, assim como advoguei também para o próprio Caiado, para o Demóstenes, para outras tantas lideranças de outros tantos partidos, mas sempre respeitando a posição ideológica de cada um. Agora, neste momento, já
vendo a situação do Brasil, vendo o que se transformou a política no Brasil, penso que é responsabilidade de todos aqueles que prezam por valores democráticos, por respeito na política, se posicionar. É por isso que eu luto com muita ênfase, com muito entusiasmo na defesa, não de um nome, mas de um projeto que garanta a inclusão social, um projeto que garanta oportunidade às pessoas e um projeto que garanta, acima de tudo, o respeito às instituições, à democracia, ao Estado de Direito, às pessoas como um todo. Me parece que essa é uma eleição importantíssima para a República Brasileira. É dentro dessa construção, Rubens, é que eu me posiciono com muita tranquilidade neste campo. E acho que o próprio presidente Lula e o ex-governador Alckmin dão exemplo e simbolizam justamente esse movimento que eles querem levar ao Brasil, que é o movimento de reconciliação nacional. Um movimento onde é importante ter, inclusive, visões diferentes, mas é importante respeitar aqueles que pensam diferentes, buscando construir uma agenda que seja importante para as pessoas. Governador Zé Elton, ex-governador do estado José Elton, agora do PSB. Cileide Alves, também para suas questões. Bom dia, governador. Obrigada pela presença. Bom, ontem o senhor se reuniu, né, com o presidente Lula e com o ex-governador Geraldo Alckmin. Estavam também na reunião os advogados Cristiano Zanin, que é o advogado do presidente Lula, e a mulher dele, a Valesca Martins, que também é advogada do presidente Lula, e o Fernando Tiburcio, que é um advogado aqui de Goiás, que trabalha com Zanin e que também trabalhou na Casa Civil do seu governo. Eu queria saber o seguinte, qual é a conversa que vocês tiveram a respeito da situação de Goiás? Olha, primeiro foi feita uma análise e o presidente Lula me indagou de como enxergava o processo eleitoral em Goiás. Eu destaquei a ele que hoje nós tínhamos 3 candidaturas postas no momento no campo de defesa da direita, especialmente no campo de defesa de teses levadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Mostrava que as 3 candidaturas que estão postas são 3 candidaturas relativamente sólidas do ponto de vista político e que no campo da centro-esquerda você tinha hoje colocada a candidatura do professor Almir Amado, que é um homem muito preparado, mas queria inaugurar a sua presença no processo eleitoral propriamente dito. Discutimos que, dentro desse cenário, é possível construir uma frente ampla que possa ter viabilidade eleitoral no âmbito do estado de Goiás, mesmo porque, dentro de uma lógica política, os votos deste campo da centro-direita poderiam ser pulverizados entre as diversas candidaturas. E na medida que a gente consiga construir a unidade no campo da centro-esquerda, você tem um ambiente eleitoral que possa propiciar esse avanço. Mas o próprio presidente disse, e o Geraldo Alckmin também, que é importante que essa candidatura tenha, além do alinhamento com a chapa presidencial, afinal de contas, uma dará sustentação à outra do ponto de vista político, mas é preciso estabelecer uma agenda de diálogo direto com a população de Goiás, mesmo porque as demandas de Goiás muitas vezes não se confundem com as demandas de natureza nacional. As teses que nós vamos desenvolver aqui, em determinadas situações, são teses que são próprias das demandas, das necessidades do Estado de Goiás. E é dentro dessa perspectiva que foi feita a análise do Estado. Todos entendemos que é perfeitamente possível você criar este ambiente político aqui, mas é claro que passa necessariamente pela unidade deste campo político e pela, se possível for, ampliação de forças políticas, se possível, mais ao centro do conteúdo, do contexto ideológico. Então, aí eu volto àquela frase que disse anteriormente, uma frase do presidente Lula, que é preciso cansar, insistir com o diálogo, na busca sempre de uma composição. Então, foi esse o retrato que foi definido e avaliado neste primeiro momento, sem discutir, eventualmente, não tinha nem sentido, discutir nomes que vão ocupar. A discussão primeira é na construção desse programa, desse projeto, e depois, naturalmente, com naturalidade, você vai construindo as composições que deverão chegar nas convenções para a formação da chapa. Bom, dialogar, o senhor está falando aí, com mais forças, inclusive partidos de centro. Isso me faz lembrar o PSDB e Marconi Perillo. Vocês chegaram a tratar sobre esse assunto especificamente?
não especificamente em relação ao ex-governador Marconi, mas nós discutimos a necessidade de buscar ampliar esta frente ampla e há uma convergência. Naturalmente, o PSDB é um dos partidos, e como eu disse, ele nasce de uma visão social-democrata. Afinal de contas, o próprio nome dele já diz, Partido da Social-Democracia Brasileira. Nasce de uma visão de Mário Covas e Franco Montoro, e o presidente Lula falava do respeito e admiração que ele tinha com o Mário Covas, que justamente os dois disputaram também aquela eleição histórica no Brasil. Portanto, ele reafirmava que é importante a gente construir. E eu já defendo isso aqui em Goiás há muito tempo. Acho que é importante nós ampliarmos o debate, é importante insistirmos no debate com o PSDB. Se será possível ampliar essa agenda já no primeiro turno, o tempo vai dizer. Se não, no segundo turno, eventualmente, podemos caminhar juntos. Mas, de qualquer sorte, não se limita esse tema à questão do PSDB, mas é mais amplo. Vamos tentar buscar, por exemplo, alguns partidos mais à esquerda ainda não estão em alinhamento com esse projeto. Exemplo do PSOL, por exemplo, da rede. O PSOL tem uma pré-candidatura do professor Wesley, que deve ser respeitada, deve ser construída. Nós temos outros partidos, o PDT, a princípio, tem a candidatura do Ciro Gomes. É possível dialogar? É possível construir? Não sei. Vamos buscar o diálogo para tentar ampliar. Se não no primeiro turno, no segundo turno, com certeza. Bom, o candidato, aliás, o presidente do PSB, o deputado federal Elias Vaz, ontem disse ao Jornal Popular que ainda acha possível trazer o Gustavo Mendanha para ser um candidato desse grupo. Gustavo que já declarou apoio aí a Jair Bolsonaro e que pleiteou ser o candidato oficial de Bolsonaro em Goiás. Numa conversa que a gente teve, o senhor e eu, agora nessa terça-feira, o senhor ainda falou que achava que não dava para trazer para esse grupo quem quer ser neutro, né? Quem defende neutralidade. O senhor acha que é possível que o Gustavo Mendanha deixe de ter esse perfil bolsonarista e caminhe para esse grupo que o senhor e o PT e PSB articulam? O deputado Elias Vaz fez um gesto, inclusive em comum acordo com todos nós. Ora, se nós estamos propondo ampliação de uma frente ampla, seria contrassenso você excluir quem quer que seja. Agora, é claro que o princípio, que a condição essencial para integrar esse projeto é você defender teses. Na medida em que, eventualmente, o pré-candidato Gustavo Mendanha, se ele refletir, avançar, evoluir, entender que é importante ele se agregar a esse pensamento de coração aberto, de alma tranquila, para defender as teses que defendemos, que o presidente Lula defende, que o Alckmin defende, eu acho que é natural você insistir, cansar no diálogo, mas, evidentemente, no cenário que está posto hoje, é praticamente impossível você avançar, mesmo porque ontem, com gesto de elegância do presidente Elias Vaz, me parece que o posicionamento dele não foi tão elegante assim, no sentido de praticamente refluir desse diálogo ou não demonstrar maiores interesses nesse diálogo e reafirmando suas posições, que me cabe respeitar, evidentemente, a posição de cada um, mas é claro que me cabe também divergir e, se houver espaço, dialogar, tentar convencer e buscar justamente a ampliação desse projeto. Qual que é o próximo passo agora, governador? Bom, eu devo ter hoje alguns encontros com alguns presidentes de partidos, me parece que está agendado hoje o PV e o PCdoB, depois vou buscar ampliar diálogos na sexta-feira com outros partidos, depois dos feriados agora, o candidato a vice-presidente deve vir a Goiás entre o final de abril e meados de maio. Nós estamos a agendar essa visita. Depois o presidente Lula deve vir ainda, se possível, antes do processo de convenção. E, naturalmente, quando a campanha iniciar, obviamente, nós teremos já uma agenda de campanha tratada com todos. Mas nós vamos também buscar. O PT já está fazendo encontros regionais, é importante, porque vai levando essas teses. Quero conversar com o professor Volmir também, nós acordamos de discutirmos juntos essas questões, de maneira a naturalmente ir construindo esse processo. Agora é um processo de prudência, de equilíbrio, de diálogo na construção desta agenda, sem nenhum
ansiedade, sem nenhum atropelamento, com naturalidade. E eu fico muito tranquilo, cavalheiro, para discutir isso, não me coloco como candidato, me coloco como alguém que quer construir. É justamente por isso que eu acho que é importante termos despreendimento na busca de uma agenda que é importante para o Brasil neste momento, Cileide. Rubens. É isso, governador. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia, bom trabalho aí. A gente vai continuar acompanhando essa estruturação para a eleição desse ano. Até mais, bom dia. Eu que agradeço, Rubens, agradeço a Cileide, agradeço a todos os ouvintes do Sistema Sagres. Um abraço. O ex-governador José Eliton, que é pré-candidato ao governo pelo PSB, ao nome do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, para as eleições desse ano, mas conversando, portanto, né, ele diz que não é o momento de tratar sobre os nomes, sobre formação de chapa, mas sobre essa construção, né, da frente ampla aqui em oposição a Ronaldo Caiado, em oposição a Jair Bolsonaro. Ontem, portanto, em conversa dele com o ex-presidente Lula, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Destaque a íntegra dessa entrevista com o ex-governador do estado, José Eliton. Você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br. 8h13. Seguimos aqui no Sinal Aberto para agora saber os destaques da edição de hoje da coluna Sagres em Off. Sagres em Off. Sagres em Off. A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubens Salomão. Os destaques desta quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Ibanez e Caiado superam desavenças e trocam elogios em inauguração de sistema, depois de intensas discussões pela imprensa que chegaram a ser marcadas por xingamentos entre os dois, os governadores do Distrito Federal. Ibanez Rocha, do MDB, e de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, inauguraram juntos o sistema Corumbá 4 em Valparaíso de Goiás. A obra hídrica tem interesse dos dois estados, né? É de interesse dos dois estados. Durante o evento, Ibanez deixou divergências de lado e elogiou a gestão em Goiás. Caiado moderou o tom e reforçou a importância das parcerias para a solução dos problemas comuns aos municípios do entorno do DF. Logo depois da inauguração, Ibanez afirmou que superou as desavenças com Caiado, mas descartou qualquer possibilidade de aliança para as eleições deste ano em que os dois buscam a reeleição. Abre aspas, temos tratado do entorno com muito respeito, tanto na saúde, no transporte público e na segurança. Tivemos algumas desavenças pontuais, mas todas foram superadas. Politicamente, cada um segue a sua vida. A gente vai trabalhando, cada um com o seu eleitor, fecha aspas. Sobre a gestão, Ibanez apontou, que Caiado tem feito um belíssimo trabalho. Destacadamente, é um dos melhores governadores que já passaram por Goiás. Acompanho com os prefeitos da região a satisfação como melhorou a segurança, a saúde. É um trabalho que tem de ser valorizado por toda essa região, destacou o governador do DF. E sobre a obra e o tempo de 14 anos para a conclusão, ele ainda comparou a atual administração com as gestões anteriores do PSDB. Segundo ele, abre aspas, era a turma da preguiça que estava na ativa. Fecha aspas, alfinetou, portanto, o governador do DF, Ibanez Rocha. E na memória, vamos lembrar aqui do primeiro round, primeiro ano de gestão de ambos. Em 2019, os dois governadores se desentenderam por conta do projeto de veículos sobre trilhos que ligaria o DF às cidades goianas do entorno. Caiado ficou incomodado naquela época com o fato de Ibanez ter ido sozinho participar dos testes desse transporte a convite do governo federal. Em resposta a esse incômodo de Caiado, Ibanez simplesmente mandou o goiano ir a PQP. E no segundo round, no auge da crise de saúde gerada pela pandemia de Covid-19, ano era 2021, o governador do Distrito Federal fez um apelo para que Caiado ampliasse o atendimento de saúde à população do entorno, que saía de Goiás para buscar ajuda nos hospitais do DF. Na ocasião, Ibanez disse que o governo de Goiás negligenciava os pacientes e que poderia até fechar a divisa entre as duas unidades da federação. Foram os dois principais rounds aí, de troca de farpas, trocas até de xingamentos entre Ibanez Rocha e Ronaldo Caiado, que agora dizem superar as desavenças. Também destaque aqui na coluna, dados do transporte. Movimento Mova-se.
mostra que nos 2 anos de pandemia o transporte público perdeu 448 milhões de reais de arrecadação com tarifa. Durante o período, cerca de 137 milhões de viagens deixaram